Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E, como todas as dicas que eu dou aqui, esse é considerado o melhor comentário de Lucas que nós temos. Tem vários comentários maravilhosos, vocês sabem, principalmente aquele de capa vermelha da cultura cristã, que é caríssimo, mas um baita comentário do William Hendrickson. Um comentário assim monstruoso, maravilhoso. Mas esse aqui, se você comparar o comentário do William Hendrickson, tá? Lembrando que eu não estou criticando o comentário do Hendrickson, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas ele é muito mais exaustivo em relação aos comentários, né? Já o James Edwards, ele é mais objetivo. Ele é tanto exaustivo como é objetivo. Então a aplicação dele, na minha opinião, é muito melhor. É muito mais fácil, né? Porque às vezes você tem comentários que são maravilhosos, mas o comentário é tão extensivo que você perde o fio da meada, você perde a noção, né? Então, às vezes, falta o tato para o escritor da aplicação, que você tem que comentar usando a exegese, né? A aplicação, a hermenêutica, né? Como Edwards usa aqui, usando também o pano de fundo histórico, né? Histórico-cultural, e trazendo aplicações para os nossos dias. É isso que o James Edwards faz aqui, e esse é o diferencial do seu comentário. É um comentário de quase 900 páginas. Lembrando que Lucas tem 24 capítulos, mano. 24 capítulos. Imagina 24 capítulos comentados, né? Todos comentados em quase 900 páginas. Então é muita coisa que esse comentário vai te dar de conhecimento. James Edwards, ele é professor de teologia ali em Whitworth, que fica em Spokane, em Washington. Professor do Novo Testamento, professor de exegese, de hermenêutica, tá? Um homem assim que tem um conhecimento extraordinário. Os grandes teólogos, como D.A. Carson, como Bruce Waltke, e entre outros, falam dele, né, de uma maneira respeitosa, porque de fato o camarada é monstruoso em seus comentários. O cara é demais. Quem tem esse comentário sabe daquilo que eu estou falando. Tá? Eu já apresentei para vocês o de Marcos ontem, e esse é o de Lucas. Tem os outros dois, que eu não comprei ainda, que é do D.A. Carson, que é do Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, né, daquela famosa série Pilar do Novo Testamento, ok? E esse material, ele é fundamental para seminarista, para pregadores, para professores, não só professores de escola dominical, né, mas professores de teologia, porque ele traz, assim, argumentos da crítica textual, né, dos métodos, o famoso método histórico-crítico, enfim. Ele aborda assim de uma maneira extraordinária, jogando luz àqueles textos que para alguns parecem ser sombrios ou escuros, ok? E abrindo esse comentário aqui, para vocês verem, deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Aqui, comentário de Lucas, James Edwards, está o sumário dessa monstruosa obra. E ele... hoje não vou ler uma passagem, né? Devido ao tempo aqui, que eu não quero cansá-los no vídeo. Como eu li ontem lá, o capítulo 4, versículo 39, ele comentando. Vocês viram que fantástico, né? Só li só um capítulo
e um versículo desse capítulo. Mas todo o comentário é aquela profundidade que eu li ontem para vocês do Evangelho de Marcos. Assim é a mesma coisa esse evangelho aqui, esse comentário de Lucas. É a mesma coisa. Tá? Aqui está o sumário, o prefácio da série em inglês, prefácio do autor, do Edwards, abreviações, obras citadas com frequência, que ele vai citar aqui na obra, né? As fontes de consulta. E começa com a introdução. A introdução é maravilhosa, gente. Né? A introdução, assim, é maravilhosa. Por quê? Ele vai expor, né, o Evangelho de Lucas na história. Tá? Lembrando que Lucas e Atos eram o mesmo livro. Depois se dividiu, mas Lucas e Atos é o mesmo livro. Atos, na verdade, é a continuação. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. É a continuação. Aqui. E lembrando que Lucas ele era médico e também escritor. Escritor, pesquisador, porque ele foi atrás daqueles que conviveram com Jesus para escrever sobre Jesus. Então ele conversou com Pedro, ele conversou com Tiago, ele conversou com João, com certeza. Com os apóstolos, com Maria, tá? Com todos aqueles que conheciam Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, ficavam 24 horas com Jesus. Então Lucas, ele escreve o seu evangelho a partir desse ponto de vista. Ele era um jornalista, vamos dizer assim, um pesquisador correu atrás das fontes para escrever seu evangelho. E na introdução ele deixa isso bem claro. Aqui, ó. Introdução. O testemunho do cristianismo primitivo para o Evangelho de Lucas. O título do Evangelho. O Evangelho segundo Lucas. Né? Autoria. Aquele arrebenta. Ele destrincha. É uma pena que não dá para ler por causa do tempo. Data de composição. Quando Lucas escreveu seu Evangelho. Local de composição. Reflexões sobre o testemunho para o terceiro Evangelho no cristianismo primitivo, as fontes de Lucas, estrutura narrativa e o epílogo sobre Marcião. Lembrando que tem alguns teólogos que falam que Lucas era judeu. Né? Trabalha essa questão. Mas não temos nada no Novo Testamento que diga isso. Tá? Muitos trabalham que Lucas era um grego. Tá? Era um grego, era um gentil convertido. Tá? Porque não há nada no Novo Testamento que extraia alguma luz para se dizer que ele era judeu. Né? As fontes trabalham e dá evidência maior que ele era um gentio, nesse caso um grego. Tá? Inclusive ele escreveu para os gregos. Tá? Aqui. Epílogo sobre Marcião. Marcião foi um herege, né? Um gnóstico, chamado aí, ficou carimbado na história como o primogênito de Satanás. Por quê? Porque ele, além de ser gnóstico, ele desprezava todo o Antigo Testamento, porque para ele o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo era outro. Então ele desprezou todo o Antigo Testamento e ele foi o primeiro a elaborar um cânon para ele. Né? A ideia do cânon, de formar livros, uma compilação de livros, começou com Marcião. E ele, no seu cânon, colocou só o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Tá? As cartas de Paulo. Então ele fala sobre isso aqui, sobre Marcião. E aqui começa o comentário, né? Começa o comentário de Lucas. E são comentários extensivos maravilhosos, porque ele vai trabalhar a perícope, ele vai trabalhar o capítulo, e ele vai trabalhar, gente, versículo por versículo. É demais. Tá? Usando o contexto histórico, cultural, a exegese, extraindo do texto aquilo que o texto está falando e aplicando o texto usando a hermenêutica. Então, e as aplicações dele é fantástica. Imagine você pregando o livro de Lucas na sua igreja, tá? Usando esse material. O nível é altíssimo. Né? Então, aqui está o capítulo 1. O anúncio celestiais de João de Jesus, o nascimento de ambos. O nascimento da infância de Jesus, ele vai trazer relatos que eu já sabia, né? Que eu tenho obras aqui do Kenneth Bailey.
a Jesus segundo a ótica do Oriente Médio, que eu postei aqui para vocês essa obra, né? Aqui no canal. Kenneth Bailey viveu mais de 40 anos ali na Palestina, então ele conhecia muito o contexto histórico do Novo Testamento. E essa obra, a Jesus segundo a ótica do Oriente Médio, estudos culturais do Evangelho, e trata sobre isso. Então, o que Kenneth Bailey vai falar aqui no capítulo 2, de 1 a 52, para mim não é novidade, para muito vai ser. Tá? Ele trata aqui o contexto histórico, a cultura, como eu falei, a exegese. É fantástico, capítulo 2. O precursor e o filho de Deus, o precursor e o filho de Deus inauguram o reino, capítulo 3, e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente ele comenta todos os versículos, todos os capítulos desse maravilhoso evangelho que é o evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas. E as parábolas de Lucas, ele também é espetacular. As aplicações, usando o contexto histórico, cultural. A parábola do filho pródigo, você vai chorar. Né? A parábola do filho pródigo, você vai chorar. Só dá uma pinceladinha aqui. Né? Deixa eu correr aqui, porque, meu Deus do céu, não vocês vão brigar comigo para do tempo aí. A parábola do filho pródigo, ele dá show. Quando ele vai falar sobre o amor do pai, miséria, você vai chorar, irmão. Vai por mim, você vai chorar. O que ele fala aqui é uma parábola conhecida, tá? Talvez uma das parábolas mais conhecidas de todos os tempos. É a parábola do filho pródigo, né? Ou dos dois filhos, filho mais velho e filho mais novo. Não preciso nem falar a parábola, porque vocês conhecem de cor salteada essa parábola. Inclusive o capítulo 15, né? A ovelha perdida, a dracma, todo mundo conhece e é muito pregada. Principalmente quando tem culto de missões ou evento de missões, essas parábolas sempre são pregadas, principalmente a do filho pródigo, né? Que é um clássico. Que está aqui, ó. Perdido e encontrado é o tema que ele coloca. Lucas capítulo 15, de 1 a 32. Okay? Ele começa o comentário, né, sobre o capítulo 15. Aqui está o esboço que ele faz. Tá? Fariseus e mestres da lei. Aí vai indo. O esboço começa do capítulo 15 até o capítulo 18 aqui, ó. Tá? Vamos aqui. A ovelha perdida, ele começa o comentário, versículos 1 e 2, né, usando contexto histórico, cultural. Lembrando também, esqueci de falar, as notas de rodapé também, gente. As notas de rodapé são, meu Deus do céu, fantásticas, maravilhosas. As notas de rodapé, leiam as notas de rodapé desse material, leiam. É muita informação precisa, tá? Aqui ele vai comentar os versículos de 3 a 7 do capítulo 15. Continuando. Deixa eu ir logo para o filho pródigo aqui. Aqui, ó, a partir do versículo 11 do capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo, e ele arrebenta. Você vai chorar aqui. Ele é professor, né? Como professor, ele é muito didático, o Edwards. Então, ele extrai assim, faz aplicações assim que você, nossa, já li esse texto tantas vezes, eu já preguei, já ensinei tantas vezes nesse texto, nunca vi isso. As aplicações dele é fantástica, fora de série. Você pode usá-las, claro, quando você for pregar sobre o filho pródigo ou qualquer texto de Lucas, né? Qualquer passagem que você for expor. Então ele vai expor de uma maneira monumental, maravilhosa, a parábola do filho pródigo, tá? Usando o grego, as aplicações da palavra no grego. É o melhor comentário de Lucas mesmo. Não tem para ninguém, não. Tá? Ó, só o capítulo 15 ele comentando aqui, ó. Olha o tanto de coisa. Tá? Olha só. Quanta coisa aqui ele comentando. Pena que não dá para ler por causa do tempo. Mas é um comentário assim monstruoso, maravilhoso. E aqueles que não têm, comprem esse comentário. E aqueles que têm, sabem que eu não estou mentindo aqui. Não é propaganda enganosa, até porque eu não estou ganhando nada de ninguém para fazer isso. É por livre e espontânea vontade, para auxiliá-los, para abençoá-los com essas obras aqui. Tá certo? E se vocês gostaram de mais uma obra
de mais uma indicação aqui no canal, deixe o seu like, o seu joinha aí, ó, um dedinho lá, o joinha, porque o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai divulgá-lo, né, anunciá-lo para outras pessoas serem abençoadas. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações. Eu pretendo chegar a 1000 inscritos ainda esse ano, né? Eu dependo de vocês, que vocês divulguem esse humilde canal, tá? Se vocês acham esse canal importante, abençoador, interessante, divulguem para os seus colegas, amigos, para aqueles que gostam de uma boa teologia e de bons materiais, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até os próximos vídeos.